Olá, tudo bem? É a Opinião América de volta. Estamos já vivendo o dia das eleições americanas. Kamala Harris ou Donald Trump? Os democratas vão seguir para mais um mandato ou teremos a alternância com o retorno do republicano Donald Trump, ele que foi vencido na sua tentativa de reeleição em 2020, quando o presidente Joe Biden acabou saindo vitorioso? Para entendermos um pouco mais sobre essa dinâmica das eleições e o que podemos aguardar também após as urnas fechadas e a apuração começar, eu tenho a honra de conversar com o professor Luiz Gustavo de Andrade. Ele que é um especialista na área de política internacional, ele que vai conversar com a gente diretamente de Washington, D.C. Ele está também fazendo a cobertura e o acompanhamento como observador, um observador internacional representando o Brasil nessas eleições americanas. Eu começo, claro, tentando entender do professor Luiz Gustavo o que esperar do day after, o dia seguinte, essas eleições americanas que historicamente estão se demonstrando acirradas. Qual a opinião do professor a respeito disso? Tudo bem? Obrigado por nos receber. Olá, Márcio. Primeiro é um prazer estar aqui participando do teu podcast. Nós que de 2 em 2 anos agora nos encontramos sempre no período eleitoral, no período eleitoral americano. Então é uma honra, um prazer estar aqui conversando com você novamente. De fato, as pesquisas mostram um empate técnico entre Trump e Kamala no que promete ser a eleição mais acirrada da história dos Estados Unidos, né? A briga por votos aí tem passado por uma parcela crítica do eleitorado, né? Os dois candidatos têm buscado votos junto aos chamados estados pêndulos, né? Para quem não está acostumado com essa expressão, estado pêndulo são aqueles estados que não apresentam um padrão fixo de votação, são estados que, dependendo do ano da eleição, acabam indo com os democratas ou com os republicanos. Então esses estados são os estados que são hoje o alvo das visitas dos candidatos dos presidenciáveis da eleição dos Estados Unidos. Arizona, Geórgia, Michigan, Nevada, Carolina do Norte, enfim, né? Então essa visita que eles têm feito a esses estados agora na reta final tem demonstrado efetivamente que esses são os estados que vão acabar decidindo a eleição por aí, essa eleição, né, cujo acirramento vem sendo construído, né, esse ânimo, essa disputa acirrada vem se construindo pelo menos desde 2022. Em 2022 eu até conversei com você, né, Márcio, quando estivemos aí acompanhando as eleições de meio de mandato, que o acirramento já começou lá quando os democratas perderam parte dos assentos do Congresso lá nas eleições de meio de mandato. Passou aí pela retirada do Joe Biden da disputa, né? Apesar da Kamala ter conseguido unificar bem os democratas em torno de sua liderança, mas agora precisamos ver o que vai acontecer, o que já está acontecendo, né? Agora, professor, muito se falou a respeito de uma declaração recente, inclusive, de Donald Trump, onde ele acabou declarando, num evento público de campanha, de que se arrependeu em ter deixado a presidência dos Estados Unidos logo após o que foi alegado como fraude através da sua campanha, através de uma narrativa que o próprio Donald Trump acabou levando adiante. O professor acha que, por exemplo, dessa vez, existe algum risco de contestação? Existe algum risco de um candidato ou outro não aceitar o resultado das urnas? Márcio, essa tua pergunta é bastante interessante, bastante importante, né? Nós acompanhamos uma pesquisa realizada nos Estados Unidos pela Associated Press, que foi divulgada no dia 28 de outubro, que aponta que quase 70% dos eleitores acreditam que o Trump não vai reconhecer o resultado das eleições caso ele venha a perder. Muito preocupante esse dado, né? Quase 40% dos eleitores que responderam à pesquisa eles temem por uma tentativa de anulação da eleição, enquanto 70% acredita que o Trump não vai reconhecer o resultado da eleição, ou seja, boa parcela do eleitorado acha que um determinado candidato não vai se submeter às regras do jogo. Isso realmente preocupa, já que temos um histórico negativo vivido em 2020, em que se contestou o resultado das eleições americanas e culminou, como você mesmo mencionou, na invasão do Capitólio, né? De lá para cá,
que nós conseguimos vivenciar, o que nós conseguimos perceber aí dos Estados Unidos, é que houve um forte trabalho das autoridades eleitorais americanas em campanhas de conscientização acerca da importância do voto, da credibilidade do sistema eleitoral americano, né? Você se recorda, nós estivemos aí em 2022 acompanhando as eleições de meio de mandato, estivemos lá em Los Angeles, e essas autoridades eleitorais fizeram um trabalho voltado a demonstrar a firmeza, a solidez da democracia americana, né? Um trabalho voltado também ao combate à desinformação, o combate ao que lá no Brasil nós chamamos de fake news, justamente com o fim de que fenômenos como esse não ocorressem novamente, né? E apesar de nós, como observadores eleitorais, termos um papel de, quando rodamos o mundo acompanhando eleições, dar sugestões, trazer, claro, experiência para o país, para o nosso país de origem, mas também dar sugestões para o fortalecimento das democracias do mundo, né? Nós esperamos efetivamente que episódios como esses, que aconteceram lá em 2020, como o anúncio antecipado da vitória feita pelo Trump, né, que isso não volte a acontecer, porque isso resulta num inflame da população, acaba causando tumulto, né? Fato efetivamente preocupante, e que está aí espelhado, está aí refletido agora nessa pesquisa do dia 28 de outubro. Estamos conversando com o professor Luiz Gustavo de Andrade, ele que é um especialista em eleições, é muito antenado também com as eleições norte-americanas e inclusive está em Washington, D.C., como um observador, acompanhando passo a passo das eleições que acontecem hoje. Eu não vou nem segurar muito mais o professor para fechar uma última pergunta. Ganhando Trump ou Harris, diante desse cenário, a sociedade bastante dividida, vemos inclusive fortes indícios de uma ruptura até do tecido social. Muito se falou até mesmo num tom alarmista que o pior poderia acontecer com a sociedade americana caso ganhasse, por exemplo, Donald Trump ou mesmo Kamala Harris, diante dessa polarização que só veio crescendo ao longo desses últimos meses de campanha. O professor acredita que, independente do resultado, há viabilidade de enxergarmos e temos a expectativa de um país novamente pacificado? O vencedor vai ter força política para unificar o país? Veja, Márcio, os discursos de ambos os candidatos, tanto o candidato republicano quanto o candidato democrata, não têm sido de unidade, né? O Donald Trump baseou a sua tentativa de ganhar esse segundo mandato para a Casa Branca num discurso anti-imigração, né? Durante o comício lá no Nova York, se não me engano foi em Nova York, ele reforçou a promessa de implementar um programa de deportação em massa de imigrantes. Além de fazer uma relação clara entre os problemas econômicos dos Estados Unidos com a presença desses imigrantes em solo americano, né? Isso representa, claro, uma aposta desse candidato republicano, do Trump, uma aposta de que ele pode atrair um enorme eleitorado, uma base de eleitores que normalmente não votam, mas que concordam com essa política mais linha dura, né? Ele é um candidato bastante linha dura. Mas, por outro lado, indica um discurso de desunião. Desunião em relação à parte da população eleitora que está presente em solo americano, né? Já a Kamala, por outro lado, se ela não priorizou esse mesmo tema inicialmente em sua campanha, ela cada vez mais foi se aproximando desse tema, porque era um tema rotineiro provocado por seu adversário, então ela também tocou nesse assunto, né? O que nós, como observadores eleitorais, percebemos, né, que esses discursos inflados eles acontecem ao longo da campanha, isso é absolutamente normal em todos os países do mundo, mas nós esperamos efetivamente, como observadores externos, né, de países que estão indo acompanhar a eleição dos Estados Unidos, que esses discursos cessem com o fechar das urnas. Por quê? Porque os candidatos eles precisam saber, né, Márcio, que essa campanha de ataques recíprocos, ela precisa se encerrar com a votação, né? Depois cada um deve acolher o seu dever cívico, né? Um dever natural que decorre do papel de liderança que cada um desses dois candidatos exercem sobre a parcela da população que representam. Eles devem assumir esse dever deles, esse papel que eles têm, e dar para essa parcela da população um exemplo.
né? Eles assumiram, quando se candidataram por esses dois grandes partidos, uma missão de deixar mais uma vez escrita na história dos Estados Unidos, né, que somente com o diálogo, somente com a formação de consensos é que nós conseguimos avançar para o fortalecimento da democracia. E é isso que esperamos que aconteça nos Estados Unidos depois de declarado o resultado das eleições. Muito obrigado ao professor Luiz Gustavo de Andrade, que gentilmente conversou com a gente aqui no Opinião América. Nós vamos certamente logo mais trazer outras informações a respeito das eleições americanas. Quem ganha, hein? Kamala Harris ou Donald Trump? É a Opinião América. A gente se vê em breve.